Olá galera, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Professor Wagner do Física Agora Vai. A gente está chegando na nossa terceira aula dessa semana revisional para o Enem. E aí galera, tá curtindo? Tá gostando? Eu não estou vendo muitos comentários no vídeo não. Deixa o seu comentário, nos ajuda a produzir cada vez melhor os vídeos para vocês, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho do conteúdo de mecânica, o grande bloco de mecânica dentro do Enem. Diferente de outros vestibulares, o Enem cobra um pouquinho menos o conteúdo de mecânica e cobra menos questões também. É verdade, na maior parte dos vestibulares no país, a gente vai ter em torno de 50% de todas as questões de física relacionadas aos conteúdos de mecânica. Já no Enem, esse percentual cai um pouco, tá? Vou te mostrar o gráfico aqui agora e você vai verificar comigo que equivale a apenas 35% da prova. Tá? É uma quantidade um pouco menor do que aquilo que a gente está acostumado. Professor, em cima do que você está baseado? A gente pegou as provas de 2007 até 2017. São 10 anos de pesquisa para que a gente chegasse a esses valores, a esses números para vocês. Então são cerca de 35% das questões relacionadas ao conteúdo de mecânica. Beleza? A mecânica, gente, ela está dividida e a gente vai trabalhar essa divisão aqui em três partes. A cinemática, que é o conteúdo que a gente vai discutir hoje. A gente também tem a parte dinâmica e trabalho e energia, que é a aula de amanhã, beleza? Então a gente tem esses três grandes blocos e a gente vai trabalhar em cima deles. Professor, é tudo de mecânica? Não, não é tudo de mecânica, a gente não dá conta nessa semana de falar de tudo que a gente deveria conversar com você. Mas nos vídeos aqui do canal você vai encontrar os demais conteúdos, tá? Vou te falar o que você precisa saber além desses conteúdos da aula de hoje e de amanhã. Você precisa saber hidrostática, você precisa saber impulso e quantidade de movimento, tá? Você vai precisar conhecer um pouquinho de estática para poder conseguir fazer uma prova um pouco melhor, beleza? Pessoal, na aula aqui de hoje a gente vai falar de cinemática e dentro de cinemática a gente tem o seguinte, do conteúdo geral de mecânica, por que eu escolhi um dia para falar só de cinemática? Simples, dá uma olhada no próximo gráfico, 24% da sua prova equivale ao conteúdo de cinemática, ou seja, praticamente um quarto da sua prova, ou seja, de cada 10 questões, a gente vai ter 2, 3 questões relacionadas ao conteúdo de cinemática. É muita questão de cinemática para a gente ter que trabalhar. Então, eu convido você a vir nessa aula com a gente hoje. Pessoal, dentro do que a gente vai trabalhar aqui hoje de cinemática, a gente vai passar pelos conteúdos de movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, queda livre, lançamento horizontal, lançamento vertical, lançamento oblíquo e movimento circular uniforme. Além, claro, de dentro de cinemática, falar de ultrapassagens e falar um pouquinho sobre composição de movimentos, beleza? Que são os conteúdos muito cobrados dentro do Enem em relação ao conteúdo de cinemática. Mas lembre-se, o Enem gosta muito de trabalhar gráficos e diagramas. Então a maior parte das questões vai explorar isso, tá? Gráficos, diagramas, só para analisar. Então você não precisa conhecer muito do conteúdo aprofundado desse sistema. Você precisa, sim, saber, claro, como que você trabalha cada um desses gráficos, analisando e interpretando cada um deles, beleza? Pessoal, espero que essa aula seja proveitosa para você, espero que você possa fazer todas as suas anotações e ter um bom exame do Enem no próximo final de semana, beleza? Então vem com a gente, vamos para a aula, vem ser sucesso! Olá galera, professor Wagner do curso Agora Vai e a gente está chegando aqui na nossa terceira aula revisional para o Enem. A gente trabalhou na primeira aula eletrodinâmica, na segunda aula ondulatória e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cinemática, na parte de mecânica, como a gente já discutiu na nossa aula introdutória. Então vamos lá, vamos verificar o que a gente tem em relação à física dentro de cinemática que pode ser assunto na sua prova do Enem. Pessoal, em cinemática a gente vai estudar a relação de movimento. O que é movimento? Movimento nada mais é do que você ter um referencial inercial e esse referencial inercial normalmente é um corpo que está em repouso em relação à
Terra, a superfície terrestre, ok? E a gente consegue criar um movimento em relação a este corpo, ora se aproximando do corpo, ora se afastando desse corpo, certo? A partir disso, a gente consegue fazer a verificação ou a medição da velocidade, ou seja, a rapidez com que um corpo se movimenta. Mas, professor, como que eu calculo a rapidez com que um corpo se movimenta? Gente, para calcular a rapidez de um corpo, a gente vai verificar a variação da posição pela variação do tempo. Esse triângulozinho aqui significa variação, que representa o elemento final menos o elemento inicial. Então, variação de posição é a posição final menos a posição inicial. Lembrando que a gente vai trabalhar sempre no Sistema Internacional de Unidades Medidas, logo a posição é dada em metros. Variação do tempo, tempo final menos tempo inicial. A variação do tempo vai ser dada em segundos. Logo, a unidade medida no Sistema Internacional de Unidades e Medidas de velocidade é metros por segundo. Porém, a gente está muito habituado a encontrar e a verificar, em velocímetros principalmente, uma velocidade em quilômetros por hora. Quilômetros por hora. Como que eu resolvo esse problema, professor? É simples. Para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente vai dividir esse valor por 3,6. Logo, se eu tenho uma velocidade de 72 km por hora, a gente vai ter uma velocidade aí medida em 20 metros por segundo. São 72 dividido por 3,6. O contrário é o mesmo. 20 metros por segundo vezes 3,6 volta a ser 72 km por hora. Então, a razão pela qual a gente multiplica ou divide nesse sistema é o valor de 3,6 para mudar essas unidades. Beleza. Entendendo o conceito de velocidade, a gente vai falar de movimento retilíneo uniforme. Beleza? Movimento retilíneo uniforme, a gente tem uma equaçãozinha aqui. Beleza? Qual que é o nome dessa equação aqui? Sorvete. O que é sorvete, gente? Sorvete é a posição final, que é igual à posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Posição final é a posição inicial mais velocidade vezes tempo. Se você verificar, é uma posição mais outra posição. Porque se você multiplicar a velocidade por tempo, passa o tempo multiplicando aqui, você tem uma variação de posição. Então a posição final é o quanto que eu tinha no início, mas o quanto variou a minha posição. Certo? Normalmente o Enem ele não cobra isso num elemento único, ele vai cobrar isso dentro de ultrapassagens, certo? A gente tem duas possibilidades de ultrapassagem. Primeiro, pode ser ultrapassagem de corpos pontuais ou de corpos extensos. No caso de corpos pontuais, a gente tem a seguinte relação. Os dois corpos podem estar indo para a mesma direção e o mesmo sentido, certo? Se eles estiverem indo pela mesma direção e o mesmo sentido, ou seja, tratando aí de uma perseguição, a gente poderia pensar na seguinte relação. Bom, numa perseguição, a gente vai ter a velocidade de um deles menos a velocidade do outro. Por exemplo, eu estou perseguindo você. Você está a 20 km por hora e eu estou a 30 km por hora. Qual que é a minha velocidade de aproximação em relação a você? Vou perguntar de novo, que eu não estou ouvindo. Você está a 20 km por hora e eu estou a 30 km por hora. A gente está indo na mesma direção e no mesmo sentido. Qual é a minha velocidade de aproximação em relação a você? 10 km por hora. Por quê? É a velocidade do corpo que está atrás menos a velocidade do corpo que está na frente. Se os dois corpos tivessem exatamente a mesma velocidade, não teríamos nenhum tipo de aproximação nesse sistema. E quando a gente marca um encontro, ou seja, eu tenho dois corpos vindo em sentidos opostos, como que acontece isso? Quando os corpos estão em sentidos opostos, aí muda tudo. Por quê? Porque a minha velocidade e a sua velocidade elas se ajudam nessa aproximação. Ou seja, se eu estou a 30 km por hora e você está a 20 km por hora, qual que é a velocidade de aproximação nesse caso? 50 km por hora, porque é a soma das velocidades, certo? Essa relação de subtração ou soma das velocidades, a gente chama de velocidade relativa. E isso ajuda muito a gente a resolver esse tipo de problema, certo? Vamos supor que esses dois corpos estivessem a uma distância de 500 metros. E a velocidade do primeiro fosse realmente uma velocidade de 50 metros por segundo e a do segundo uma velocidade de 40 metros por segundo. Beleza? Como que a gente faria? Bom, primeira coisa, eles estão na mesma direção e sentido. A gente teria que calcular a velocidade relativa de aproximação desses elementos, que seria 50 menos 40, que vai dar uma velocidade relativa de 10
metros por segundo. Beleza. Quanto tempo leva para que esses corpos se encontrem e o de trás, o B, ultrapasse o da frente? Simples. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar a distância é igual à velocidade relativa vezes o tempo. Se você quiser saber o tempo de deslocamento, você vai pegar a distância, que é 500 metros, que é a distância entre eles, e dividir pela velocidade relativa que você encontrou, que era de 10 metros por segundo. Isso vai dar um tempo de 50 segundos para que essa aproximação aconteça. Tranquilo? Pessoal, isso sempre em relação a corpos pontuais, porque quando eu tenho corpos extensos, aí a gente tem uma pequena mudança nesse sistema. Eu fiz aqui um elemento e coloquei o nome caso você não identifique. Isso é um caminhão, tá? Um caminhão baú, certo? Vou escrever também que ele é baú, vai que você não perceba. A gente tem um caminhão aqui, ele tem um certo comprimento, uma certa extensão desse caminhão, e ele vai passar por um elemento chamado túnel, tá? Também vou escrever aqui túnel, caso você não saiba o que é isso, tá? É um buraco, tá? Então o caminhão vai entrar no buraco, tranquilo? Tá bom. Gente, vamos supor que eu quero verificar quanto tempo leva para esse caminhão ultrapassar esse buraco. Sair completamente do buraco. Como que a gente faz? A gente vai ter que considerar a extensão do caminhão completa, mais a extensão do túnel, do buraco, ok? Vamos supor que esse caminhão tenha, será um caminhãozão, ele tenha 30 metros. E esse aqui seja um buraco, não, é um buracão, tá? Ele tem 970 metros, é um buracão, cara. Qual que é a distância total que esse caminhão deveria percorrer para conseguir ultrapassar esse túnel inteiro? 1000 metros. 1000 metros, certo? Ele vai ter que ultrapassar 1000 metros, que é o quanto que ele tem de comprimento mais o quanto que o túnel tem de comprimento. Beleza? É assim que a gente calcula esse tipo de sistema. Aí, se você tiver a velocidade do caminhão, vamos supor que esse caminhão está se movimentando a 100 metros por segundo, é um super caminhão potente, ok? 100 metros por segundo equivale a 360 km por hora, ok? Turbinado o nosso caminhão aqui, beleza? Quanto tempo leva para ultrapassar o túnel? 10 segundos, né? 100 metros por segundo, em 10 segundos ele ultrapassa o túnel. Parabéns! Pessoal, continuando então, o Enem vai trabalhar muito com você essa relação de ultrapassagem. Fica a dica, tá? Reveja sempre essas questões porque é muito importante. Mas o Enem também pode trazer para você a relação de composição de movimentos. O que é composição de movimentos? Vamos lá, de novo, vamos dar nome às coisas. Isso aqui é um rio, ok? Beleza? E aqui nós temos dois corpos. Um barquinho, tá? Vou fazer aqui um barquinho e aqui a gente tem outro barquinho. E esses barquinhos carregam alguns ovos, né? Um ovinho escuro e um ovinho laranjinha aqui, bonitinho. Cara, o que a gente vai ter? O ovo preto aqui, ele está na mesma direção e sentido da correnteza desse rio. Ou seja, a velocidade real dele vai ser a velocidade que ele tem mais a velocidade da correnteza. Enquanto o segundo barquinho, ou o segundo ovo, ele vai ter uma velocidade final, que é a velocidade dele menos a velocidade da correnteza. Beleza? A partir disso a gente consegue calcular qual que é a relação de velocidade entre eles. Lembrando também que se os dois estão na correnteza e você tiver que analisar a ultrapassagem, desconsidera a correnteza, porque ela não vai influenciar. Para a gente analisar a ultrapassagem, a gente vai ter que calcular a velocidade relativa dos corpos. Presta bem atenção. Velocidade relativa desses corpos. Se esse cara tivesse 5 metros por segundo e esse aqui também tivesse 5 metros por segundo, beleza? Qual que é a velocidade relativa entre eles? Ou seja, qual que é a velocidade de aproximação? Vamos esquecer um pouquinho a correnteza. A velocidade relativa seria a soma, que daria 10 metros por segundo, como a gente verificou aqui embaixo. Agora, se a gente adicionar a correnteza, e a correnteza for uma velocidade de 3 metros por segundo, como que isso influencia? Vai influenciar na velocidade real do 1, que ele vai ser, vou chamar de V1R, vai ser de 8, porque vai somar as velocidades. Mas o V2R vai ser de 5, menos 3 vai dar 2 metros por segundo. Então eu vou ter um se aproximando com 8 e outro se aproximando com 2. No final, a soma dessas velocidades dá 10 do mesmo jeito. Então a velocidade da correnteza não vai influenciar nesse tipo de ultrapassagem, tá? Então a gente pode excluir ela na hora de executar o cálculo, beleza? Tudo isso aqui, gente, está relacionado a movimento retilíneo uniforme. A velocidade do corpo é sempre constante, tá? Mas a gente pode ter movimentos no
sistema de movimento retilíneo uniformemente variado. O que significa? A gente está em movimento, em linha reta, e o que está uniformemente variado? O que varia constantemente? O que varia constantemente nesse sistema é a velocidade. Por quê? Porque o sistema tem aceleração, certo? Então vai ter uma aceleração constante nesse tipo de sistema. No movimento uniformemente variado, a gente vai ter 3 equações para trabalhar, e você já estudou isso várias vezes. A gente tem a equação horária da posição, que S é igual a S0, mais V0t mais AT² sobre 2. A gente tem vovó à toa, V igual a V0 mais AT, e vovô igual a vovó mais 2 amigas no triângulo sexual, que chamam por aí de equação de Torricelli. Eu prefiro o vovô e a vovó se divertindo. Gente, essa equação de Torricelli aqui, ela permite a gente calcular a velocidade e posição desse sistema independente do tempo. Então, nessa primeira equação, a gente precisa ter tempo. Na segunda equação, a gente também precisa ter tempo. Mas você vai fazer Enem. Qual a equação que você vai usar? Torricelli. Por que você vai usar Torricelli? Porque você não tem tempo, tá? Fica a dica aí. Professor, mas e só a equação que cai nessa prova? Não. A gente também tem nessa prova análise de gráfico. Na verdade, a maior parte da prova é análise gráfica. E um gráfico muito importante que a gente vai ter é o gráfico de velocidade por tempo. Lembrando, a área desse gráfico vai dar para a gente sempre a possibilidade de calcular o deslocamento do corpo. Então, eu posso excluir qualquer uma dessas equações se o elemento ou se o exercício me apresentar o gráfico. Pessoal, falando aqui do gráfico, então, para você, o gráfico de velocidade por tempo O gráfico de velocidade por tempo permite com que a gente calcule a variação de posição de um corpo. Mas a gente não precisa ficar preso somente ao gráfico. A gente pode calcular isso a partir de velocidade média. A velocidade média desse sistema é a velocidade final mais a velocidade inicial dividido por 2. E tendo a velocidade média, para você saber o deslocamento, é só fazer a velocidade média vezes o tempo. Então eu posso analisar graficamente esse sistema ou posso calcular por velocidade média, desde que a aceleração do sistema seja constante. E aí a gente calcula desse jeito. A gente se livra de todas essas equações e trabalha apenas nesse sistema aqui. Beleza? Outra parte muito importante dentro da prova do Enem é queda livre. Quando o corpo está em queda livre, a gente vai trabalhar com o movimento na vertical, ou seja, a aceleração desse sistema aqui passa a receber um valor constante, que é a aceleração gravitacional, que normalmente o Enem permite que a gente utilize 10 metros por segundo ao quadrado. Mas isso vai estar anotado na sua prova, fica tranquilo, você não precisa decorar esse valor. A queda livre, ela sempre vai partir de uma velocidade inicial igual a 0. A queda livre sempre parte de uma velocidade inicial igual a 0. Vamos lá, todo mundo repetindo para a gente não esquecer. 1, 2, 3. A queda livre sempre parte de uma velocidade inicial igual a 0. Beleza. Então, a gente partindo de uma velocidade inicial igual a 0, a gente pode simplificar essas equações a estes simples elementos aqui, ó. A variação de posição, ou seja, a variação de altura é 5 vezes t ao quadrado, esse t é o tempo de queda. A velocidade final é 10 vezes t, esse 10 por causa da gravidade, a gente excluiu a velocidade inicial, fica 10 vezes t. E a velocidade ao quadrado, que é 2 vezes a gravidade, que é 10 vezes 2 dá 20, vezes ΔS, que é a variação de altura. Então a gente simplifica as equações e trabalha com maneira muito mais simples na resolução. Beleza? Pessoal, além desse elemento, a gente tem os lançamentos. Exclusividade do curso Agora Vai. Aula de lançamento. Entendeu a piada? Lançamentos. A gente tem 3 lançamentos aqui para você hoje, hein? Nós temos o lançamento vertical, lançamento oblíquo e o lançamento horizontal. Beleza? O que é cada um desses lançamentos? O lançamento vertical é quando eu arremesso um corpo para cima ou para baixo. Lembra? É diferente da queda livre. Um corpo, tadinho, foi abandonado. Um corpo abandonado é quando eu solto esse corpo e ele cai. Ok? É diferente de queda livre, é diferente de lançamento vertical. O barulho é diferente porque a energia envolvida no sistema é diferente. Percebeu a diferença? E a gente pode ter um lançamento vertical tanto para cima como para baixo. Voltando. Pessoal, quando a gente tem isso, então, a única coisa que muda nesse tipo de movimento é que a velocidade inicial é diferente de 0. Beleza?
Lembrando que se eu arremessar esse corpo para cima, ele vai atingir uma altura máxima. E na altura máxima, a velocidade vertical é igual a 0. Beleza? Atingiu a altura máxima, a velocidade vertical é igual a 0. A gente pode transmitir isso aqui também em outros tipos de movimento, como o lançamento horizontal, quando eu arremesso o corpo com velocidade horizontal inicial, ou no lançamento oblíquo, quando eu faço ele se movimentar a partir de um ângulo inicial. Tá? Nesses dois tipos de elementos, a gente vai verificar sempre o quê? No caso de horizontal, vamos lá. Ele começa com velocidade horizontal inicial e essa velocidade horizontal, guarda essa dica, a velocidade horizontal é em movimento retilíneo uniforme. Não tem nada que atrapalhe esse movimento na horizontal. Aonde ele sofre aceleração, onde que ele tem uma força que altera o movimento dele, é na vertical, o que vai fazer com que ele tenha um movimento acelerado na queda, certo? E aí a gente pode calcular o tempo de queda a partir dessa equação, porque ele cai em queda livre. E tendo o tempo de queda a partir dessas equações, conhecendo a altura, por exemplo, dividindo essa altura por 5 e tirando a raiz, eu tenho o tempo de queda, eu consigo achar o alcance horizontal, que é feito com deslocamento igual a velocidade horizontal vezes o tempo, certo? Já no lançamento oblíquo, a gente vai ter que decompor essa velocidade, então é meio complicado. A gente vai ter uma velocidade inicial que vai ter um certo ângulo com a horizontal, você lembra disso, e aí a gente vai ter que calcular Vx e Vy. Fica a dica. Vy é vertical, não é? Para eu subir, eu vou ter que vencer a gravidade. Vou ter que estar vencendo a gravidade, hein? Vencendo a velocidade vertical. Certo? Velocidade vertical desse sistema, vencendo a gravidade, vencendo do ângulo. Certo? Então você já sabe que a velocidade horizontal é V cosseno. Certo? A partir disso, a gente faz a mesma coisa. A velocidade horizontal, ela é uma velocidade de movimento retilíneo uniforme, então a gente esquece ela por enquanto e vai trabalhar só com a velocidade vertical, o V seno. Com essa velocidade vertical, a gente consegue achar a altura máxima atingida. Como que a gente calcula a altura máxima atingida, professor? Na altura máxima atingida, a velocidade final do corpo é igual a 0. A velocidade na altura máxima é 0. Tranquilo? Aí você consegue achar a altura que o corpo tem. A gente também consegue achar o tempo de voo. O tempo de voo é muito simples de calcular. O tempo de voo é 2 vezes a velocidade inicial vertical dividido pela gravidade, certo? Com o tempo de voo, você pode calcular o alcance horizontal, a distância que ele foi arremessado, que é a velocidade horizontal vezes esse tempo de voo. Então, cara, são as mesmas equações, são só essas 3 equaçõezinhas aqui para você calcular qualquer coisa dentro desse diagrama que a gente construiu para você. É super simples, é só você ver, rever, e depois que você descansar, você reveja de novo o vídeo, que você vai lembrar desses conceitos aqui, beleza? Para finalizar, galera, o Enem nunca deixa de lado o seu MCU. Você sabe o que é MCU? Não. É movimento circular uniforme, tá? O movimento circular uniforme, ele trabalha com um sistema de velocidade constante, mas espera aí, a velocidade de ser constante não significa que ela é igual, louco isso. Por quê? Porque a velocidade ela é uma grandeza vetorial, ela precisa de 3 elementos. Ela precisa do seu módulo, que é o seu valor numérico, ela precisa da direção e ela precisa do sentido, ok? No caso de movimento circular, a velocidade ela não muda o seu módulo, por isso ela é considerada constante, mas a direção e o sentido mudam. Então a gente vai falar para o Enem que não, a velocidade não é constante no movimento circular, beleza? Repita comigo. A velocidade não é constante no movimento circular. A única coisa que se mantém constante nesse tipo de movimento é o módulo dessa velocidade. Beleza? Gente, pensando nisso aqui, o que faz esse elemento mudar a sua velocidade? Uma aceleração, chamada aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da circunferência. Certo? Então você percebe que para a gente conseguir mudar a direção e o sentido desse sistema, a gente vai precisar de uma aceleração que depende exatamente do raio. Quanto maior o raio, mais difícil ou mais fácil a gente considerar essa aceleração, certo? Quanto maior o raio, menor a aceleração do sistema. Quanto maior o raio, menor a aceleração. Ok? Gente, continuando, a gente tem um sistema de engrenagem. Esse é importante, esse cai. Vai cair bicicletinha no Enem, beleza? Ou seja, a transmissão de movimento de uma roda para outra. Isso vai cair. Tem
como fugir disso, que isso cai todo ano. Nesse tipo de sistema, eu tenho uma engrenagem aqui, uma engrenagem aqui. Eles são ligados tangencialmente, ou seja, pela parte externa da circunferência. Se eles são ligados pela parte externa da circunferência, a gente vai pensar o seguinte: a velocidade da correia, essa correia laranja que a gente colocou aqui, ela é sempre igual. Eu coloquei até uma fitinha aqui, ó. Isso é uma fitinha, tá? Não é um mosquito que pousou ali, não. É uma fitinha. Essa fitinha, se a gente for analisar a velocidade dela, ela está sempre constante, porque a correia não está patinando. Então, a velocidade não muda, certo? Então, a velocidade da roda A é igual à velocidade da roda B. Sendo as velocidades iguais, a gente pode considerar qual que é a relação dessas velocidades. Quando a gente tem um movimento circular, a gente fala muito de uma velocidade chamada velocidade angular, que é o ômega. A velocidade angular é 2π vezes a frequência. Poxa, professor, eu não lembro o que é a frequência. Frequência é o número de oscilações que o corpo faz por segundo. Você viu isso na aula de ontem de ondulatória, tá? E a velocidade escalar é a velocidade angular vezes o raio. Logo, a velocidade escalar é 2π vezes a frequência vezes o raio do elemento. Tanto para uma roda quanto para a outra, certo? Como a gente pode cortar o 2? Porque aparece dos dois lados. Outra coisa que a gente pode cortar é o π. Então você corta 2, 2 e o π, certo? Cortou esses dois elementos, vai ficar essa relação. Frequência vezes raio é igual a frequência vezes raio. Ou seja, o elemento que tiver o raio maior vai ter uma frequência de giro menor, vai girar menos em função do tempo, vai girar mais devagar. Enquanto o elemento que tiver um raio menor vai girar mais nesse sistema, vai ter um giro maior para poder manter o sistema em funcionamento. Por isso, quando você está na marcha leve, na bicicletinha, você tem que pedalar um monte e não sai do lugar, porque você está na polia menor. E quando você está naquela polia menor, naquela engrenagem menor, você vai fazer muito movimento para conseguir movimentar só um pouquinho a polia que é maior, que é a roda da bicicleta. Em falar em roda da bicicleta, a engrenagem de trás da bicicleta está alinhada pelo centro com a própria roda. E aí muda esse sistema. Toma muito cuidado. Eu posso ter as engrenagens alinhadas pelas tangentes, mas eu posso ter elas alinhadas coaxialmente, ou seja, pelo seu centro. E isso muda completamente. Porque aqui elas já não têm mais a mesma velocidade escalar, mas elas giram juntas. E se elas giram juntas, ela tem a mesma velocidade angular. Então, nesse caso aqui, a velocidade é diretamente proporcional ao raio. Ou seja, aonde que a gente vai ter velocidade maior? Aonde a gente tiver um raio maior, certo? Então, quando a roda está girando e a engrenagem da bicicleta está girando, com certeza a velocidade da roda de giro é muito maior do que a velocidade da engrenagem, certo? Porque elas têm que dar uma volta juntas. Se o comprimento da roda é maior, logo ela tem que dar uma velocidade um pouco maior. Beleza? Pessoal, isso é só um resumo do que a gente pode trazer para você em relação ao conteúdo de cinemática para o Enem. Beleza? Espero que você tenha entendido, espero que você tenha compreendido cada um dos termos dessa aula. Pega a sua apostila, as suas coisas e guarda, faz as anotações para que a gente possa, sim, no próximo domingo, gabaritar essa prova de física. Beleza? Gente, foi um prazer ter vocês. A gente teve a companhia dos nossos alunos do SESI, uma escola super bacana. A escola que eu dou aula aqui, os meus alunos são todos alunos presenciais. Então, foi um prazer poder gravar aqui com você, mas saber que eles estão aqui presentes, beleza? Muito obrigado, até o dia de amanhã na próxima aula. Valeu, galera. Tchau! Chega.